Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Hoje eu queria mostrar para vocês um material bastante interessante, tá? E para que vocês tenham ideia do potencial que esse material tem, esse material é utilizado tanto pela NASA, é utilizado, acredito que o Elon Musk também utilize na SpaceX, tá? E utilizando essa tecnologia de impressão 3D, pôde alavancar muitos desses projetos nessas empresas. O que eu queria mostrar para vocês, na verdade, não é uma máquina, não é uma impressora, e sim uma matéria-prima que é utilizada. Para quem tem uma impressora de resina, que imprime em resina, tá? Existe um material que é bastante interessante, que pode ser utilizado e não é nenhum absurdo de caro, é acessível a todos, que é a resina para que você possa fazer impressão 3D em cerâmica. É uma resina cerâmica. Até aí você deve estar perguntando, ok, é mais um tipo de resina que você pode utilizar na impressora 3D. O que torna esse material especial? Esse material, a vantagem dele é o seguinte: você vai imprimir a resina cerâmica, você vai ter a peça, tá? Você depois vai poder utilizar esse material, você pode levar esse material a um forno, igual como você faz, por exemplo, uma caneca, um vaso, um prato de louça. Você vai utilizar o mesmo conceito para essa peça. A diferença é que você vai poder imprimir essa peça com um nível de complexidade, um nível de detalhe muito maior que você faria utilizando a cerâmica pura, a massa. Então, você pode pegar esse material, levar num forninho a mais ou menos, acho que 1.300 graus, alguma coisa assim, para poder solidificar essa peça, tá? Como toda cerâmica, quando você coloca ela no forno, ela encolhe, então você tem que ter um grau, um delta aí de encolhimento que você tem que calcular no momento que você for fazer a sua peça, tá? Mas aonde está a principal vantagem desse material? E é isso que eu queria trazer para vocês. E por que a NASA, o próprio Elon Musk e outras empresas utilizam esse material? A cerâmica, ela tem a seguinte, como é que eu posso dizer para vocês, peculiaridade, que é que ela é um ótimo condutor térmico, ou seja, ela aguenta altas temperaturas. Se você pegar, por exemplo, a NASA utiliza muito material cerâmico, ela utilizou o material cerâmico como uma espécie de escudo do ônibus espacial na entrada da atmosfera. Então o ônibus espacial ele é todo coberto uma espécie de uma lajota cerâmica, essa lajota cerâmica ela aguenta mais de 1.000 graus, ela aguenta não sei quantos, ela aguenta uma temperatura muito alta. Tá? Então, como vocês podem ver aqui nessa demonstração, a pessoa literalmente ela está colocando um maçarico nessa peça cerâmica e a peça continua resistindo, está lá intacta. E isso traz várias possibilidades. Tá? Como eu falei para vocês, a NASA utilizou isso no ônibus espacial. Eu acredito que o Elon Musk utiliza isso na cauda dos foguetes. Por exemplo, quando a gente vê um lançamento de um foguete do Elon Musk, você vê que aquela cauda ela fica vermelhinha de tanto fogo. É muito provável que esse material esteja sendo usado também ali. Tá? Você pode utilizar esse material também por exemplo, algum condutor térmico para o seu carro, ou seja, um duto de ventilação, alguma coisa que você precise colocar em contato com o motor, que precise aguentar altas temperaturas, ou até um escudo térmico. Por exemplo, você pode fazer um escudo térmico para o escapamento de uma moto, ou seja, se você encostar sua perna no escapamento dessa moto, como ele é de cerâmica, ele vai estar frio, ele não vai estar quente, ele vai proteger o seu corpo do escapamento quente. Essa é a principal vantagem desse material.
Óbvio que esse material ele não é tão flexível quanto um plástico, nem ele é tão duro quanto um metal. Ele é um material um pouco mais delicado, porém ele tem essa peculiaridade de aguentar altas temperaturas. Tá? Ou seja, as possibilidades que você pode utilizar com esse material são imensas. Tá? Então você pode, como eu mostrei agora para vocês, alguns exemplos que podem ser utilizados e que você pode, de repente, produzir alguma peça e transformar isso num produto que você possa vender. Um bom exemplo disso estão sendo feitos testes de um dissipador de calor. Tá? Todos nós sabemos que os computadores produzem muito calor, principalmente o chip, o processador. Então, por isso que ele precisa daquele dissipador grandão de ferro com ventilador em cima. Tá? E estão fazendo testes de um dissipador de calor feito com cerâmica, tá? Feito através de uma impressora 3D. E os testes realizados estão sendo muito positivos, porque essa pessoa que colocou esse dissipador de calor em cima do processador, a dissipação de calor foi tão boa que ele consegue fazer um overclock. Para quem não conhece, é você colocar o processador do computador acima da velocidade. Com isso ele vai gerar uma quantidade de calor enorme, tá? E era muito difícil você conseguir manter uma temperatura estável desse processador com um dissipador de metal ou até com um dissipador utilizando água. Tá? Você conseguia manter a temperatura até um certo ponto. E com o dissipador de cerâmica isso está sendo possível, porque o dissipador de cerâmica ele aguenta altas temperaturas e ele dissipa o calor muito rapidamente. Como vocês puderam ver, você vê que quando ele desliga aquele maçarico, o vermelho da cerâmica ele apaga muito rapidamente. Tá? Então ele dissipa o calor de uma forma muito rápida. E isso também é outra possibilidade de negócio, é outra possibilidade de mercado para quem quer tentar explorar essa alternativa. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Hoje em dia, essa resina você encontra facilmente, tá? em fabricantes de resina para impressora 3D. E esse forninho, tá? Qualquer empresa, qualquer pessoa pode adquirir um forninho desse que vai a 1000 e poucos graus. São fornos pequenininhos, tá? E tem fornos grandes também, mas para quem faz, por exemplo, escultura em cerâmica, para quem faz peças de cerâmica, nessas lojas você encontra esse material à venda. Óbvio que você não vai encontrar um forno desse por 200, 300 reais. É um forno um pouco mais caro, mas não é nenhum valor exorbitante que seja o preço de uma moto, de um carro, não. Você consegue comprar esse forninho por um preço razoável e é mais uma peça para que você possa aí dar asas à imaginação. E aí é questão de você saber explorar também essa alternativa. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu achei bastante interessante. Eu estou começando a explorar um pouco mais aí o mercado aí de impressoras a resina, tá? E à medida que eu for fazendo descobertas, eu vou compartilhando aí com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscrevam. O canal está crescendo e a minha ideia é agora mais e mais trazer conteúdos interessantes para vocês. Então, pessoal, um grande abraço e até a próxima.